Dirigentes do Flamengo estão reunidos desde cedo na sede do clube na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro. Foi montado um gabinete de crise para tratar do incêndio que atingiu o centro de treinamento ontem. Há pouco, o diretor-geral do clube, o Reinaldo Belotti, fez um pronunciamento. A gente acompanhou uma parte ao vivo aqui na Globo News. Vamos chamar então o repórter Diego Sarza, que está lá na sede do Flamengo desde cedo. Oi, Diego. Mais uma vez, boa tarde para você. O que o Belotti disse de mais importante? Vamos destacar para o nosso assinante. Vamos lá então, Leila, recapitular, né? Boa tarde a todos que nos acompanham a partir de agora. Bom, o Reinaldo Belotti, ele é diretor-geral, CEO do Flamengo e também é o representante desse gabinete de crise que foi montado aqui no clube a partir do incêndio, né? Desde que o incêndio, enfim, toda essa tragédia aconteceu aqui no clube, né? Bom, ele, novamente, o Flamengo preferiu não responder as perguntas, ou seja, não foi uma entrevista coletiva, foi apenas um pronunciamento, assim como foi ontem com o presidente. Hoje, esse representante do gabinete de crise apenas fez um pronunciamento, também não respondeu às muitas questões que seguem em aberto. Ele começou falando que, primeiramente, foi dado um apoio às vítimas e às famílias das vítimas, quer dizer, os parentes desses garotos que não são aqui do Rio de Janeiro foram trazidos para cá e eles foram colocados num hotel, como a gente sabe, de acordo com o Reinaldo Belotti, um hotel confortável em que esses parentes têm privacidade. Depois, sobre os jovens que seguem hospitalizados, são 3, eles estão recebendo atendimento médico, psicológico e também a presença de assistentes sociais do Flamengo acompanhando todo o processo. Um deles está em estado grave, é o Jonathan, de 15 anos, ele está hospitalizado no Pedro II, é um hospital municipal aqui do Rio de Janeiro, tem como sua especialidade o tratamento de queimados. Sobre esse paciente em especial, sobre esse atleta em especial, o representante do Flamengo disse que ele está sendo acompanhado 24 horas por médicos do clube e que as próximas 72 horas são fundamentais para a recuperação dele. Bom, esse primeiro momento sobre as vítimas, mas muitas questões estão em aberto sobre as condições do alojamento, já que não havia o alvará para o funcionamento, de acordo com as informações repassadas pela Prefeitura do Rio, já inclusive multou o Flamengo por algumas oportunidades. De acordo com o representante do clube, eles tinham sim permissão para funcionar daquele modelo e que as multas e que também a ausência do alvará não é uma ligação de causa e efeito, quer dizer, não é responsabilidade de não a presença do alvará não causa o acidente, não tem uma responsabilidade direta, de acordo com as palavras dele. Bom, aí várias questões surgiram sobre esse fato, mas ele preferiu não responder, se levantou e saiu. Falou apenas antes disso sobre o ar-condicionado, citando as tempestades que atingiram aqui o Rio de Janeiro essa semana, né? Muitas enchentes, ventos de mais de 100 km por hora, até 110, 120 km por hora. Ele disse que por conta disso houve picos de energia ao longo de toda a noite, o que esses picos de energia poderiam ter causado um problema, uma falha no ar-condicionado, que teria sido a origem do incêndio nesse alojamento. Portanto, a gente separou um trecho do que disse o Reinaldo Belotti para você acompanhar agora. Eu queria deixar claro também para todos que nós estamos em contato com as mais diversas autoridades, quer sejam governamentais, quer sejam jurídicas, legais, policiais, e estamos facilitando todo o trabalho deles. Nós queremos que esse episódio seja claramente definido o que aconteceu. Eu queria entrar em um outro tópico aqui, mas eu queria passar rapidamente dele, porque eu acho que ele está trazendo muita confusão de uma maneira geral. O CT, suas licenças, seus alvarás, suas multas. Na realidade, isso não tem nada a ver com o acidente que ocorreu. Nós temos algumas providências a serem tomadas para tornar o CT plenamente legalizada. Estamos trabalhando arduamente nisso, com o Corpo de Bombeiros. Para vocês terem uma ideia, nós precisávamos de 9 certificados para conseguir o alvará. 8 deles nós já temos. Estamos terminando com o Corpo de Bombeiros para em seguida ter o alvará. O que eu queria deixar claro é que nós não estamos falando no puxadinho, nós estamos falando de um alojamento. Além disso, nós fomos fiscalizados. Esse alojamento foi fiscalizado e aprovado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente,
que nos emitiu o certificado de regularidade, e pela FERJ e CBF, que emitiram o certificado de clube formador para o Flamengo, segundo a Lei Pelé. E eu queria aqui, só para os senhores terem uma ideia do que isso significa, ler um pequeno trecho. Essa fiscalização a gente tinha que atender o seguinte: manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, quero ressaltar, segurança e salubridade. Ou seja, a partir do momento que nós tivemos esse certificado que eu acabei de falar para os senhores, é porque todos esses pré-requisitos foram atendidos. E nós não estamos falando de uma instituição, nós não estamos falando de duas, nós estamos falando de 3. Sem contar que esse módulo de alojamento que nós estamos falando, ele era conhecido por todos. É provável que todos que estejam aqui nessa sala já tenham visitado o CT. Aquilo não era um puxadinho que a gente escondia, muito pelo contrário. Era um alojamento confortável, adequado a que se propunha e que nós mostrávamos para todos com orgulho. O Flamengo, a estrutura organizacional do Flamengo, preventivamente fez uma manutenção em todos os sistemas de ar-condicionado, todos, daquele modo. Nós temos isso registrado e pode ser distribuído para quem quiser. Na quinta-feira, vocês se lembram bem, se abateu sobre o Rio de Janeiro praticamente um furacão. Se fosse em países do norte, se chamaria furacão. Nós tivemos ventos entre 110 e 120 km por hora. Apesar das instalações do CT terem sido muito pouco atingidas, a região da Vargem Grande foi muito atingida. Nós tivemos quedas de postes, atingiram-se a alimentação de energia elétrica para o CT. A suposição existente agora é que esses picos de energia tenham influenciado no funcionamento regular do ar-condicionado e ocasionado o princípio de incêndio. O presidente do Flamengo está reunido com as famílias das vítimas num hotel da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem está por lá acompanhando é o repórter Eric Rianelli. Oi, Eric, mais uma vez boa tarde para você. Como é que está sendo esse acolhimento do Flamengo às famílias? Oi, Leila, boa tarde. O que aconteceu? Agora, mais ou menos há umas 2 horas, por volta de 3 da tarde, o presidente do Flamengo, o Rodolfo Landim, e o presidente de futebol, Marcos Braz, eles chegaram aqui até o hotel, estão se reunindo com todas as famílias, cada família individualmente, para prestar, enfim, um apoio nesse momento difícil, né, às famílias, também para falar de algumas questões necessárias, questões práticas que precisam ser discutidas também. É um momento muito complicado, mas assim, está sendo discutido com as famílias dos atletas que estão internados, né, uma questão da assistência médica desses atletas e com as famílias, né, que perderam seus filhos jogadores. O presidente do Flamengo e também o diretor de futebol, eles estão falando sobre a questão de assistência funeral, o traslado dos corpos para cidades de origem, esse tipo de assunto. Os parentes, né, que estão aqui, são 13 famílias que estão aqui. Que estão 10 famílias dos atletas que morreram e 3 famílias também dos atletas que estão internados. Essas famílias estão sendo apoiadas aqui, né, por médicos do Flamengo e por psicólogos do Flamengo. Essa noite, 2 psicólogos do Flamengo dormiram aqui no hotel, foram rendidos por outros 2 psicólogos durante o dia, né, que ainda estão por aqui. E pelo que se sabe, as famílias estão todas reunidas aqui no primeiro andar do prédio, né, que tem um restaurante do hotel. Enfim, estão preferindo ficar juntas, né, solidarizando umas com as outras, né, nesse momento de tanta dor, um momento muito difícil para todos esses familiares. Como eu mencionei, tem 3 pessoas feridas, né? São o Cauã Emanuel Gomes Nunes, de 14 anos, e o Francisco Diogo Bento Alves, de 15 anos. Eles estão com estado de saúde estável, estão internados no Hospital Vitória, aqui na Barra da Tijuca, estão no CTI, porque inalaram muita fumaça, então isso prejudica muito a saúde. Mas o estado de saúde deles é considerado estável, eles estão conscientes e acordados, né? O Jonathan Cruz Ventura
É o terceiro ferido, ele está em estado grave, está internado no Hospital Municipal Pedro II, em Santa Cruz, na zona oeste do Rio. O estado dele é bem delicado, ele teve 30% do corpo queimado e está sendo atendido por uma equipe de médicos especialistas, né, que trabalham nessa unidade da Prefeitura do Rio. Enfim, ao longo de todo o dia, né, a gente acompanhou aqui o trânsito de parentes, né, e familiares dos atletas que estão hospedados aqui no hotel. Hoje cedo, alguns deles tiveram, né, problemas de saúde, tanto que tem uma ambulância aqui de prontidão, né? Alguns desses parentes tiveram picos de pressão. Uma dessas pessoas foi o seu Sebastião Rodrigues. Ele é tio do atleta Samuel Rosa, que ainda não foi reconhecido no IML porque o corpo dele está numa condição bem complicada. Vamos ver o que disse o seu Sebastião. Nenhuma informação oficial foi dada. Nenhuma informação. Eles estão dependendo do IML. A IML não informa eles. Nós ficamos como? À deriva, lamentavelmente, tá? O corpo do seu sobrinho Samuel não foi reconhecido? Não foi reconhecido porque não tem material. Ele está tão queimado, mas tão queimado mesmo, que eles estão arrumando uma forma. Se não conseguir a forma que eles querem, eles vão fazer por DNA. Ai, que horror. Até agora, 7 corpos foram identificados no Instituto Médico Legal, no centro do Rio de Janeiro. Os peritos seguem no trabalho de identificação das outras vítimas e também tentando descobrir as causas do incêndio. A Polícia Civil fez uma perícia complementar no que sobrou dos alojamentos que pegaram fogo lá no Ninho do Urubu. Os peritos pretendiam encontrar evidências que ajudassem a explicar o motivo do incêndio e o que provocou a morte de 10 jogadores e deixou outros 3 feridos. Até agora, a polícia ouviu 16 depoimentos. Foram 13 atletas, sendo que 11 estavam no local e outros 2 não estavam. Os 3 jovens feridos que ainda estão internados só serão ouvidos após terem alta médica. A polícia também ouviu 3 funcionários do Flamengo. Na segunda-feira, a polícia vai intimar a empresa responsável pelos contêineres. Os investigadores também vão intimar o funcionário responsável pelo patrimônio do centro de treinamento. Durante todo o dia, parentes estiveram no Instituto Médico Legal para acelerar a liberação dos corpos. Samuel era um herói, Samuel era nosso guerreiro. Samuel vai fazer muita falta para todos nós. Como é que ele era? Ele é um bom menino, sempre foi bom menino. Essa camisa ele sabe até que eu sou vascaíno. Aí ele, com essa camisa ele me deu ela, falava que era manto, enfiava no meu corpo. Toma, tia, não, tia, você tem que ser Flamengo, tia, tem que ser. E assim. E hoje você está vestindo em homenagem? Senhor? E hoje você está vestindo em homenagem? Hoje eu estou homenagem, deixei de ser Vasco, sou Flamengo. O médico do Flamengo, João Marcelo Amorim, também foi ao IML para ajudar no reconhecimento. Pelo menos 8 das vítimas eram de fora do estado do Rio.